Sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde, sejam todos e todas muito bem-vindos ao TV Sintese. Um programa que traz informação, entretenimento e debates relevantes para todos. Hoje estamos repletos de conteúdo importante e interessante. Que tal um filme emocionante carregado de significado e história? Então, prepare-se para uma dica imperdível no Cine Resistência. E para encerrar o nosso programa com chave de ouro, teremos uma entrevista especial com Silvio Ricardo de Sá, presidente do Sindicam, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Purificação e Distribuição da Água e em Serviço de Esgoto do Estado de Sergipe. Está no ar o TV Sintese. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento e reflexão. Nosso Cine Resistência de hoje apresenta o documentário Privatizações, Distopia do Capital. O escurinho do cinema. O documentário denuncia a crise do Estado brasileiro nos anos de 1990 e como isso resultou na perda da soberania ao transferir elementos importantes do patrimônio coletivo para o setor privado internacional. As privatizações mostraram que o Estado não se tornou mínimo ou ausente, mas sim submetido às demandas do mercado e redefinido em função da acumulação de capital. Esse documentário está disponível gratuitamente no YouTube. Vá lá e confira. O escurinho do cinema. Agora você vai ficar por dentro dos fatos mais relevantes dos últimos dias. Vem aí o Aconteceu na Semana. Vamos começar mostrando como foi o encontro de formação dos conselheiros do Fundeb. Entre os dias 28 e 29 de julho, professores e professoras das redes municipais de todo o estado de Sergipe estiveram aqui em Aracaju para participar do encontro estadual do Grupo de Estudos do Sintese sobre financiamento da educação básica. E para falar um pouco sobre esse evento, está aqui comigo a professora Vera Lúcia. Vera é diretora do Departamento de Bases Municipais do Sintese. Vera, vamos explicar para o pessoal de casa qual a importância desse evento e qual é o objetivo da atividade aqui em Aracaju nesses dias 28 e 29 de julho. O objetivo desses 2 dias de estudos, reunindo todos os conselheiros, representando os professores que estão aqui, recebendo informações e se capacitando para fiscalizarem os recursos da educação de cada município onde eles estejam atuando. Nós temos muitos conselheiros novos e esse momento é de suma importância, porque eles estão vendo pela primeira vez esse momento de formação. Eu estou aqui com Samuel Silva, ele que é economista do Sintese. Samuel, explica para a gente como é que os professores e professoras vão usar esse conhecimento que estão recebendo aqui nesses 2 dias ali, na prática, na atuação, na fiscalização dos recursos da educação. Bom, Luana, os professores, conselheiros do CACS, que é um mecanismo de controle social dos recursos para o financiamento da educação básica. Eles estão, dentro desse encontro que está acontecendo em 2 dias, absorvendo todo esse conhecimento para se ter domínio do aparato legal, para que possa fazer, de fato, uma viabilização desse controle, dessa fiscalização do uso dos recursos direcionados para a educação básica dos seus municípios. Então, hoje, esse encontro, eles estão aprendendo onde buscar essas informações, quais são os dispositivos legais e as prerrogativas legais em que eles podem estar se alicerçando para poder buscar essas informações, coletar esses dados para poder estar fazendo uma fiscalização maior, garantindo uma transparência maior da utilização desses recursos e garantindo uma valorização da educação básica como um todo. Professor Stephanie Lindenberg, ele veio da cidade de Tobias Barreto, ele é coordenador do Sintese lá na região. Professor, é mais um espaço que ensina aí a fiscalizar o
um dinheiro público, o dinheiro da educação. É um momento muito importante, não é isso? Muitíssimo, Luana. Muitíssimo importante, porque nós temos hoje o Sintese, que é referência não só no estado de Sergipe, como fora do próprio estado, na formação. Através dessas formações promovidas pelo Sintese, a gente descobre uma série de coisas que no nosso município passa despercebido. Por exemplo, aqui na formação de hoje, a gente detecta, por exemplo, que muitos municípios apresentam dados que não estão na lei, informações que estão contrariando a lei, e eles trabalham com uma naturalidade terrível. Então, essas formações, ela é de extrema importância, porque a gente sai daqui capacitado, a gente sai daqui mais experiente para tomar conta dos recursos públicos e garantir que esse recurso ele vai ser de fato empregado aonde deve ser e como deve ser. Já na última segunda-feira, dia 31 de julho, aconteceu um ato em defesa do IPE Saúde. Acompanhe. Mais uma vez, Sintese, sindicatos de servidores públicos de Sergipe, vem para a frente do IPE Saúde protestar contra o desmonte dessa entidade tão importante para os servidores. Nós estamos aqui com esse número de servidores, várias categorias, para mostrar ao governo Fábio Mitidieri que nós não vamos abrir mão de fazer a defesa do patrimônio dos trabalhadores do estado de Sergipe, que é o IPE Saúde. Então nós não podemos entregar para os planos de saúde, né, o nosso patrimônio, que é o IPE Saúde, que dá toda a assistência médica aos trabalhadores do estado. Então deixar o recado aqui de indignação ao governo Fábio Mitidieri, ao presidente do IPES, né, para rever essa situação, revogar essa lei do desconto do IPES. E o governo precisa ouvir os trabalhadores. E para os trabalhadores eu faço um apelo. Não vamos cair na fake news de deixar o convênio do IPES e associar a empresas privadas. O IPE Saúde é um plano histórico, né, no nosso estado. Quantos anos não já, né, atende essa população? Então, os servidores, nosso patrimônio, que é o servidor público, e o IPES Saúde é um patrimônio do povo brasileiro, do povo sergipano, né? Ele tem um papel social. Não é um plano como qualquer outro, né, que visa simplesmente o lucro. Ele visa, sim, a qualidade de saúde do nosso servidor público. Ele zela pela saúde do servidor público ativo e o inativo. Então isso nós não podemos deixar se perder. Para vocês terem uma ideia de como é grave, de como esse reajuste é alto e pesa no bolso do servidor, eu estava aqui conversando com o professor Hugo, ele que é de Nossa Senhora da Glória, e ele estava me falando que a contribuição dele do IPE Saúde foi de R$ 508 para R$ 1.173. É um absurdo, né, Hugo? É muito pesado. É um valor inadmissível, né, para um servidor, servidora que tem seus dependentes, paga uma taxa de 508. E outra coisa, agravante, a gente mora em Glória, lá na região do Sertão, não tem uma clínica. Apareceu a semana passada uma só. Toda a cidade ele não tem nenhuma clínica que é conveniada ao IPES. Inclusive não tem nenhuma regional para atender aos usuários. É muito grave. E além disso cobrar taxas absurdas para prejudicar o orçamento dos servidores, dos aposentados, pessoal da ativa. Então, a atitude do governo Mitidieri, junto com os deputados que votaram esses absurdos, sem conhecer as realidades dos municípios que não são assistidos pelo IPES. Como anunciei no início do programa, agora teremos uma entrevista com Silvio Ricardo de Sá, presidente do Sindicam, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Purificação e Distribuição de Água e Serviços de Esgoto do Estado de Sergipe. Fiquem atentos, porque a gente vai tratar de um tema de extrema importância para a sociedade sergipana: a privatização da Adeso. Boa tarde, Silvio, tudo bem? Boa tarde, Luana. Boa tarde, telespectadores do programa TV Sintese. Tudo em paz, tudo tranquilo. Silvio, eu quero começar essa nossa conversa de maneira bastante direta. Então, para que as pessoas de casa, elas tenham a dimensão do problema, da gravidade, da temática que nós vamos tratar aqui hoje. Então, inicia logo de cara falando para a gente qual o impacto a decisão de privatizar a Adeso
causa na vida dos sergipanos e o que isso pode trazer de pior. A nossa preocupação, Luana e telespectadores, é você ter uma empresa pública que trabalha com social, com saúde pública, que trabalha com proteção também do meio ambiente, passar para a iniciativa privada, a população será impactada. E é como eu digo na imprensa, por onde a gente tem passado. A população é quem vai pagar a conta. Por quê? De impacto imediato. E o que o governador vem anunciando na imprensa desde sua campanha eleitoral. Ele está até mudando a nomenclatura privatização para concessão. Concessão por 30 a 35 anos é uma privatização. E o que nos preocupa é que, de imediato, 3 impostos serão incididos na conta de água. PIS, COFINS e ICMS, que hoje não tem enquanto empresa pública. Nós temos resultados pífios onde aconteceu. Porque, da maneira que o governador quer fazer a concessão aqui no estado de Sergipe, para com a DESO, ele está citando na imprensa a modelagem de Alagoas. E de lá, o que é que tem de imediato de resultado? A tarifa cara. Por quê? O empresário vai comprar a água tratada da DESO, porque a DESO ficará com a parte pior do sistema de abastecimento, que é a captação e o tratamento, que a gente denomina produção. Um atravessador vai pagar por essa água tratada e vender para o usuário. O que é que um atravessador, um empresário, quando compra um produto e vai revender, qual é o interesse dele? O lucro. Então, de imediato, pelo que a gente já tem de dados e de informações de Alagoas, Luana e telespectadores, a tarifa terá um reajuste no mínimo de 50%. Porque a tarifa mínima em Alagoas custa hoje, entre tarifa de água e de esgotamento sanitário, R$ 126 de tarifa mínima. A nossa hoje, água e esgoto, R$ 73. Então, se você fizer um cálculo, e outra, que a população sempre cobra e discute e reclama porque se paga 80% da taxa de esgoto. De antemão, eu já vou dizer, se a empresa privada assumir o serviço de distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto, vai cobrar 100% da tarifa de água na taxa de esgoto. Silvio, considerando uma audiência pública que aconteceu na Assembleia Legislativa no final do ano passado, onde especialistas, profissionais, técnicos, militantes do movimento de direito à água para todos, foram taxativos ao afirmar que, caso a DESO seja privatizada, o estado de Sergipe vai sofrer ainda mais com exclusão social e ainda vai perder a arrecadação. Diante disso, na sua opinião, diante desse... Foi alertado, desse alerta, por que, mesmo assim, o governo do estado está insistindo na questão, nessa ideia de privatizar? Me parece que é uma coisa deliberada. Os governos estão, principalmente os bolsonaristas, os governos que apoiaram o ex-presidente Bolsonaro, que é a questão de alegar que precisa de investimentos, que tem 35 milhões no Brasil com falta de abastecimento de água, mais de 100 milhões de brasileiros sem coleta e tratamento de esgotamento sanitário. Então, a alegação é essa. Mas o que nos preocupa, desde o governo de Michel Temer e de Bolsonaro, foram 6 anos que as empresas públicas não tiveram investimentos. Não puderam fazer financiamento para melhorar os serviços de saneamento. Ou seja, foi uma campanha deliberada, orquestrada para quê? Para que houvesse um grande número de reclamantes na imprensa, que a população ficasse insatisfeita com os serviços prestados pelas companhias de saneamento, para os políticos terem o argumento de dizer precisa privatizar para melhorar o serviço, coisa que não acontece e a gente ainda no decorrer do programa vai citar alguns exemplos. Exatamente isso que vamos fazer agora, porque assim, para chamar a atenção do pessoal de casa da gravidade, porque está acontecendo em outros lugares, você já citou aqui Alagoas, então
Cita pra gente outros exemplos e o que está acontecendo por lá. Cidades que passaram por esse mesmo processo de privatização que a Deso pode vir a passar. O estado do Amapá, a estatal lá perdeu a concessão dos serviços de saneamento. E sabe um dos critérios nas cláusulas lá do contrato com a empresa privada que assumiu o Amapá? Eu só vou assumir as sedes municipais. E o estado do Amapá só tem 17 municípios. Ou seja, povoados, assentamentos, quilombolas, povos indígenas. Uma empresa privada não quer levar água tratada, nem levar o saneamento rural, o esgotamento sanitário. Esse é um dos impactos. E a tarifa lá aumentou 50%. Em Tocantins, há anos atrás, a Saneatins, que era estatal, foi privatizada pela Odebrecht Ambiental. Sabe o que aconteceu? Anos depois, 57 pequenos municípios, a empresa privada devolveu para o governo do estado, alegando que, não, eu não estou tendo arrecadação nesses municípios, eu não tenho interesse em atender. Ou seja, as cidades onde tem lucro, as áreas urbanas, a empresa privada quer assumir. Inclusive, eu sempre falo, no Brasil, são pouco mais de 800 cidades com mais de 100 mil habitantes que a empresa privada quer assumir. Silvio, com o mote "não se deixe enganar", se privatizar, a conta de água vai aumentar, o Sindisan lançou essa campanha, né, em defesa da Deso contra a privatização da nossa Companhia de Saneamento de Sergipe. Como é que está aí planejada essa mobilização junto à sociedade contra a privatização da Deso? Nós temos agendamento por esses dias em mais algumas câmaras municipais. Nós estamos iniciando pelas grandes cidades, pelos grandes municípios. A gente tem que visitar aí a maioria dessas cidades para fazer esse esclarecimento. Na próxima semana nós temos um agendamento no dia 11, lá no nosso sindicato, um debate sobre moradia popular e a gente vai levar essa questão do saneamento. Nós temos um agendamento dia 15 de agosto agora, o lançamento em Brasília da Frente Parlamentar Mista em defesa do saneamento público. Nós conseguimos mais de 200 assinaturas de deputados e senadores em nível nacional. Nós vamos estar lá presencialmente. Nós estamos fazendo um agendamento em nível nacional com todos os sindicatos, um dia de 2 horas de paralisação em todos os estados, os sindicatos do setor de saneamento, para fazer um impacto em nível nacional em defesa do saneamento público, ou seja, o sindicato não para e nós estamos com a agenda cheia de compromissos. Que bom, Silvio. Eu quero lhe agradecer pela sua presença aqui no TV Sintese e falar da importância social que foi esse nosso bate-papo. Eu que agradeço mais uma vez a nossa participação e o apoio de vocês. Muito obrigado. Por nada, volte sempre. Eu quero finalizar o programa de hoje com um conselho sincero. Ao contrário do que muitos dizem, um conselho dado com boa intenção não tem preço. É oferecido com generosidade, sem cobrança. A luta contra a privatização da Deso é uma causa que vai além do Sindisan. É uma batalha que deve ser abraçada por todos nós, pois envolve a proteção de um recurso essencial à vida. Se o governo de Sergipe seguir por este caminho, os sergipanos enfrentarão custos elevados na conta de água, sem garantia de melhoria nos serviços prestados. Ao defender a Deso como entidade pública, reforçamos o nosso compromisso com o bem-estar social coletivo e a gestão responsável de um recurso vital para todos e todas. Abrace essa causa você também. Para você, boa tarde e boa sorte. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação.
buscar o conhecimento.